Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez na presença de Deus. Vamos clamar, orar e buscar a presença do Pai, a qual nos revela o Senhor nesta manhã para falar da palavra. Vamos falar a palavra que diz: louvado seja o Senhor. E deixe, aleluias. Então a palavra diz assim: e destes Judas, capítulo 5, Judas capítulo 1, Judas capítulo 1, versículo 14 diz: e deste profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por toda a sua obra de impiedade, que impiamente cometeram, e por toda dura palavras que impiamente pecadores disseram contra ele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então tá aí. Este foi Enoque que profetizou depois de Adão. Se Enoque profetizou depois de Adão, quer dizer que também Adão profetizou. Mas vamos ver o que Enoque profetizou. A palavra diz que Enoque diz que ele teve essa revelação, uma profecia, uma revelação, dizendo: o dia do juízo do Senhor, o dia da vinda do Senhor, com seus milhares de anjos, de santos, milhares de santos. A palavra diz que santos somos nós, santos são os crentes, santos são os homens de Deus, as mulheres de Deus que vieram, louvado seja o Senhor, desta salvação, dessa redenção que há em Cristo Jesus. Então, logo ali, no futuro vindouro, logo ali, no dia do Senhor, que há de vir para fazer justiça a toda a terra, como disse nosso irmão, Jesus há de voltar, subiu, mas há de voltar. Descer daquele céu ali para este céu aqui, mas quando ele vem para exercer justiça, juízo, vem estabelecer juízo. O dia do juízo do Senhor, do seu Salvador, do nosso Jesus. Ele vem para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Ele vem fazer juízo e condenação contra todo ímpio, obra ímpia e toda a palavra dura que falaram impiamente contra ele. A palavra diz que Jesus requererá toda a palavra que o ímpio falou. O que é o ímpio? O ímpio é o ateu. O ímpio é quem que é o ímpio? O ímpio é aquele que não aceita Jesus Cristo como Salvador e não crer em Cristo. Não crer em Jesus Cristo de Nazaré. Este é o ímpio. É aquele que fala arrogância contra o Senhor. Fala que Jesus é uma fraude. Fala que o Evangelho, a Escritura é uma fraude. É uma mentira que não existe. É aquele que fala que não existe. A palavra diz que só existe um Deus e um Salvador e um Espírito. Todo aquele que fala que não confessa que existe um Salvador, que é Jesus Cristo, e não confessa que existe um Deus que é Pai eterno, e não confessa que existe somente um Espírito, que é o Espírito Santo, que é dado ao homem, só esse pode levar
a Deus, a Cristo, esse Espírito Santo, ele impiamente fala palavras para o seu juízo. Todos aqueles que falam contra o crente, porque falar do crente ou aquele homem de Deus é falar palavra dura, ímpia. E Jesus, quando vier no dia do seu juízo, ele condenará quanto pelas suas palavras ímpias, tolas, como também pelas suas ímpias obras. Ímpia obra a qual não deu o crédito, aquele que pratica a sua feitiçaria, a sua magia, a sua sedução por aí fora, crendo em outros deuses, em outros salvadores, em outro espírito, a não ser Deus eterno, Jesus Cristo e Espírito Santo, esse será condenado com o juízo de Cristo e os seus santos, pelas suas ímpias obras. Então vejamos bem, irmão, para que nós podemos ficar do lado dos santos, eu e você. Pela arrogância das nossas palavras ímpias, não podemos entrar logo ali naquele descanso da eternidade. Pois o que resta, se temos obras ímpias, como aquele que se prostitui, não guarda o seu tabernáculo, não guarda o seu corpo, mas se prostitui sobre a face da terra, ficando com um com o outro, ou traindo seu casamento, seu companheiro ou companheira, ou destruindo seu corpo com a droga, com a bebida, porque a palavra diz que esse corpo foi nos dado, é um mistério no ventre da mulher, que ninguém pode explicar. Esse negócio chamado vida, gerado pela mulher. Mas essa vida foi nos dada e um corpo foi nos dado pela graça e misericórdia, é o amor de Deus, para que nós cuidássemos a nossa vida e o nosso corpo, para não viver ímpias palavras e ímpias obras, pois Deus, Jesus e os seus santos requererão tudo isso. E se nós temos que cuidar do que sai a palavra da nossa boca, e cuidar desse tabernáculo, deste corpo, que é chamado o nosso corpo, o templo do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas sim pelas mãos dele. E quem pode fazer isso? Quem pode dar vida ao homem somente é a Deus. A mulher produz e Deus dá vida ao homem, o sopro, o seu espírito, e mora dentro do homem. E cada um ganha a oportunidade desta vida, desse sopro de vida, a qual Deus tirará. E o seu santo, o seu justo virá no dia do juízo. Cuidamos e corramos nós, e não teremos perante o Senhor obra alguma de se vergonhar, pois o Senhor requererá e condenará a uma morte eterna, a um sofrimento eterno, uma prisão eterna, que ninguém poderá sair dali, daquelas chamas. O Senhor não poupou aqueles anjos, arcanjos e querubim que estavam com ele, pois não guardaram o seu espírito, a sua vida, o seu sopro de vida, e não guardaram o seu tabernáculo, o seu corpo, mas sim abandonaram, indo ao pecado. E a palavra diz que foi Lúcifer e os seus anjos se corromperam, não guardando assim o seu tabernáculo. A palavra diz que eles, então, ficaram como exemplo pelas suas ímpias palavras, ímpias obras, serão condenados anjos, Lúcifer e seus anjos, pela sua impiedade. O Deus Pai, nosso Cristo, não poupou nem os anjos que estavam com ele, mas sim o condenará. A palavra diz que nós também, homens que estavam em Sodoma e Gomorra,
foram condenados como exemplo para a perdição, pela sua ímpias obras e arrogância, a qual acontecia em Sodoma e Gomorra. Então não podemos negligenciar tamanha obra, tamanho aviso do Senhor, pois o dia do juízo virá, e virá o Senhor e os seus santos, o que foi profetizado, e ele requererá toda a palavra ímpia, a obra ímpia. A palavra diz que muitos com arrogância ofendem aos seus santos, aos crentes sobre a terra. E todo homem a qual tem a sua obra ímpia. Lembra, obra ímpia é aquele que não acredita em Deus. Hoje ele mata, amanhã ele rouba, amanhã ele prostitui, amanhã ele pratica feitiçaria, amanhã ela pratica a prostituição, a mentira, amanhã ele pratica o engano, amanhã ela pratica o engano, ela mente, ele mente. São obras ímpias, essas tais, que Cristo vem para julgar, e serão condenadas elas nesta carne, neste corpo. Porque a palavra diz que Jesus virá no dia do juízo e requererá tal obra. Por isso que nós pregamos e dizemos: largamos toda a mentira, largamos toda a feitiçaria, largamos todo o vício, toda a prostituição, largamos toda a palavra ímpia, obra ímpia, que nos condenará. E calamassuri clamamasteia. Porque um dia profetizou Enoque, e virá o Senhor e os seus milhares de santos para fazer juízo contra o ímpio e condenar, dentre eles todos os ímpios e as suas obras ímpias e as suas palavras ímpias que lançaram contra Cristo e os seus santos. Quantos lançando em rosto de Cristo, em rosto dos crentes, os seus santos, dizendo que o evangelho é uma balela, que Cristo é um conto e ele não virá, mas o dia do juízo. Corramos desse dia do juízo, irmão, para os braços de Jesus Cristo. Corramos, irmã, desse dia do juízo, para que Jesus, não vindo com os seus santos, nós caímos em condenação no dia do juízo e nós viemos a naufragar nesta fé. A palavra diz que naquele grande dia as obras nossas nos acompanharão. Cuidamos como corramos, como cumprimos a carreira nesta terra. Ao tempo, se temos alguma obra ímpia, falamos alguma palavra ímpia com arrogância, uma palavra com blasfêmia, uma palavra com arrogância, uma palavra com murmuração, uma obra com murmuração, nós viemos ainda a tempo de pedir perdão a Deus pela esta obra, esta palavra ímpia. Ainda há tempo de se humilhar, ainda há tempo de reconhecer, dizendo: perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus, por tal obra nossa, que é condenável, por tal palavra nossa, que é condenável sobre esta face da terra. Corramos do dia do juízo, para que não caia sobre nós de repente, como um temporal que não tenha para onde correr. Mas que nesse dia do juízo, como temporal, estejamos debaixo das asas do nosso Senhor, protegido daquele que vem com fúria. A palavra diz que vem o Senhor e os seus santos, que ele vem como olhos, como tocha de fogo. Ele vem, aleluia, e da sua boca sai uma espada de 2 gumes que profundo corta medulas, espírito e até a alma. A palavra diz que vem ele com grande fúria, que vem ele com grande ira, com grande juízo sobre toda a terra. E a palavra diz que não vem o Senhor, Jesus Salvador sozinho. Ele vem com seus santos, ele vem com seus fiéis, com grande ira, com grande furor, ele e o seu exército, os seus santos, e eles vêm para condenar, e eles vêm para guerrear, e eles vêm para lutar, e vêm para fazer o juízo de Deus contra todo aquele ímpio
que fez obra ímpia e palavras ímpias que eles lançaram aos céus, ao ar, e o Senhor requererá de todos. Porque esta fúria, este juízo, esta ira, quem há de correr daquele? Quem há de fugir da presença dele? Quem há de se esconder? Quem há de pelear com a sua espada? Ei, calamassuri me clama. Ninguém na face da terra e nem debaixo da face da terra pode pelejar contra ele e os seus santos. Que nós estivemos com ele, aquele que for fiel, aquele que se arrepende das suas obras ímpias e palavras ímpias, esse tal, essa tal, homem e mulher, que pediu misericórdia, que se rendeu a Cristo, que reconheceu sobre a sua ímpia obra, a sua ímpia palavra, sem entendimento, esse tal que se humilhou perante ele, que aceitou a sua proposta, o seu evangelho, esse tal homem e mulher estará com ele do seu lado naquele grande dia desta peleja. Estará com ele para condenar um mundo de impiedade. Esse santo estará com ele para condenar a obra no mundo da impiedade. Tudo que for ímpio e injusto, toda obra injusta e palavra injusta, os seus santos, estaremos com ele, condenaremos este mundo que está aí. Ei, calamassuri me clama, lamassuri me clama. Fizeremos justiça, pois a paz diz que daremos a justiça em nossa mão, nossa e nosso Salvador, para exercer e condenar este mundo, ó Deus, que está aí, pelas suas obras ímpias e pela sua palavra ímpia. Até hoje o homem e a mulher santa têm suportado e aguentado as palavras ímpias com arrogância e as obras ímpias com arrogância, não crendo em Deus. Mas aquele dia, os santos e Cristo, não toleraremos obra ímpia alguma e palavra ímpia alguma com arrogância. Serão condenados com a justiça, com aquele que é justo e verdadeiro com seus santos. Com calma e tolerância e paciência, com muita aflição e dor, sim, e sofrimento, sofremos, mas suportamos toda obra ímpia, palavra ímpia, lançada, arremessada contra nós e contra o nosso Senhor. Ei, calamassuri me clama. A palavra diz como Jó, o justo Jó, em Sodoma e Gomorra, era afligido, sofria pela aquela obra ímpia, ó Deus, ele, pela palavra ímpia que aquela cidade vivia. Mas saiu Jó dali e aquela cidade foi condenada. Deus não poupou. Quando saíram os seus santos desta terra e quando voltaram os seus santos, aí nós cobramos com Cristo toda a obra ímpia e toda a palavra ímpia, arrogante, blasfêmia, que lançaram contra a igreja, que lançaram contra o povo, que lançaram contra Cristo. Veja bem o que diz o Espírito Santo para nós. Toda obra ímpia que impiamente cometeram, com todas as duras palavras ímpias que os pecadores disseram contra ele, contra Cristo, contra o seu povo, contra a sua igreja. Tudo isso será condenado em juízo. Não terão para onde escapar, não terão para onde correr. Nós chegaremos, nós vamos vir com Cristo, e aí então fizeremos justiça por toda a dura palavra, me clama, que falaram contra Cristo, por toda a dura palavra que falaram contra nós, contra o povo de Deus. Esperemos e iniciemos para esse dia, que será encerrado toda a injustiça e toda a palavra ímpia e arrogante que falaram contra os crentes, debaixo daquela espada poderosa de 2 gumes que sai da boca do nosso Senhor. Amandarábia sébia. Sim, e ali
se cumprirá o que disse o nosso irmão Enoque. E eis que vindo o Senhor com milhares dos seus anjos, seus santos, para fazer justiça contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios e por todas as suas obras ímpias que impiamente cometeram e por todas as tuas duras palavras que impiamente pecadores disseram contra eles. Um aviso do Senhor. Qual lado tu estará? Qual lado tu estará? Nesse dia do juízo ele vem, ele vem. Um pouco de tempo, logo ele vem e estará. E de repente virá como um ladrão. Sem perceber, estará na tua frente. Corramos a carreira que é nos proposta. Irmão, irmã, se arrependemos das obras ímpias e palavra ímpia contra o povo de Deus e contra a igreja. Assim diz o Senhor contra os seus santos. Somniamos e abraçamos essa causa que Cristo tem nos dado. Para que no dia do juízo estaremos de cabeça erguida, sem ter que se preocupar, para que no dia do juízo do Senhor e dos seus santos que virão para condenar a terra. Ei, calamassuri me clama. Estaremos de cabeça erguida perante os santos do Senhor e perante o nosso Senhor, sem ter de se envergonhar, pois as nossas obras e as nossas palavras nos acompanharão. E sabemos que seremos, glória a Deus, aleluia, aquele dia do juízo, com a salvação em nossas mãos. Ei, calamassuri me clama. Rimi clama, se me clama. Vamos orar. Deus poderoso, prepara a tua igreja, prepara o teu povo. Ainda há tempo, Senhor Peshimastramã, ainda há tempo esta pessoa que está na face da terra, se arrepender da sua obra ímpia, da sua palavra ímpia, se arrepender, ó Deus, para não estar no dia do juízo do Senhor e ser condenado pela sua palavra ímpia, obra ímpia, que Deus não aprova esta obra. Ainda há tempo desta pessoa arrepender da prostituição, das feitiçarias, da adoração a outros ídolos, a outros deuses. Ainda há tempo desta pessoa arrepender do vício da droga, de toda a palavra ansiosa e mentirosa que tem anunciado sobre essa face da terra. Ainda há tempo deste irmão, esta irmã, desta pessoa, desse ateu, desse homem, esta mulher, se arrependeram e se humilharam. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, opera Jesus, que arrependimento sobre a face da terra, que arrependimento, meu Pai, ei, calamassuri me clama, Espírito Santo opera, que arrependimento, Espírito Santo, dom do arrependimento venha sobre a face da terra. Também esta irmã, que está sobre a igreja, fazendo obra ímpia na igreja, se prostituindo, traindo na igreja, fumando, bebendo na igreja. Este homem que está roubando na igreja. Ainda há tempo desta pessoa se arrepender. Ainda há tempo desta pessoa, Espírito Santo, dar o dom do arrependimento. Peixe irmão, tem misericórdia. Ei, calamassuri me clama lamaia. O dia virá, Senhor. O dia virá como ladrão, não avisando. O dia virá como ladrão do juízo, Senhor, pegar todo mundo, Senhor. É, Pai, de surpresa, mas não teu santo sobre a face da terra. Não aqueles, meu Pai, ao qual o Senhor tem revelado esta palavra e se preparado, porque disse o nosso irmão Daniel, Senhor, nos últimos dias os santos dessa terra entenderão, resplandecerão como os firmes fundamentos que estão, Senhor, nos céus, e brilharão. Que saia todo impedimento, que abra o olho deste homem, que abra o olho desta mulher, que abra o coração deste homem, o coração dessa mulher, o entendimento deste homem, o entendimento desta mulher, porque vem o dia, vem a hora, um pouco de tempo, uma metade de tempo, assim diz o Senhor, e virá e não tardará mais o dia do Senhor sobre a face da terra e seus santos, que haja tempo de salvação, tempo de cura do seu espírito, do seu corpo, da sua alma. Este irmão, esta pessoa que anda destruindo o templo do Senhor, esse homem, esta mulher que anda destruindo o templo do Senhor com a bebida, com a cachaça, a cerveja, com